Alguém já te falou que você nunca deve acordar um bebê que está dormindo? Muito cuidado com isso. Se você seguir essa dica, pode ser que a sua rotina fique um pouco caótica, no sentido de, por exemplo, o bebê acordar às 4 da manhã querendo começar o dia porque ele já dormiu demais durante as sonecas. Não acordar o bebê também leva a uma situação de risco, como foi o caso dos bebês que morreram subitamente enquanto estavam dormindo. Nesse vídeo você vai entender quando essa situação acontece, o porquê e mais 4 situações onde você deve acordar o seu filho. Inclusive, a última situação é a mais comum, eu tenho quase certeza que já aconteceu aí na sua casa, então assiste até o final para saber o que fazer. Olá mamães e papais, eu me chamo Sky, sejam muito bem-vindos ao Boa Noite Bebê. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 situações onde você deve acordar o bebê. Eu sei que acordar um bebê que está dormindo parece contra-intuitivo, é uma coisa quase impossível da gente querer fazer, mas fica tranquilo porque nem sempre você vai precisar acordar o seu bebê. É por isso que nesse vídeo a gente vai entender as 5 situações específicas onde você deve fazer isso. E indo direto ao ponto, a primeira situação é se o bebê adormeceu na cadeirinha do carro, na cadeira de descanso ou naquelas cadeiras vibratórias. Eu sei que é desafiador acordar um bebê que tá no carro, tá ali dormindo, né? Depois daquele dia cansativo, naquele balancinho gostoso, mas de fato alguns itens aumentam as chances do bebê sufocar. Um estudo feito pelo Hospital Infantil da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou que 60% das mortes de crianças em cadeirinhas se deram nas utilizadas nos carros. Inclusive aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link de um estudo muito bacana, corre lá e acessa, você vai ver exatamente a posição correta, a posição incorreta de usar a cadeirinha e também por que a posição do bebê pode causar asfixia postural depois de um longo período. Quando o bebê deita nessas cadeirinhas, ele se posiciona num certo ângulo. Se ele adormece, a cabeça pode inclinar para frente, fazendo com que o queixo pressione o peito. Inclusive, se você fizer isso agora, nesse exato momento, se você colocar o seu queixo pressionando o seu peito, você vai sentir uma dificuldade em respirar. Então, é por isso que essa posição pode bloquear as vias aéreas, impedindo o fluxo de ar adequado para dentro e para fora dos pulmões. É como se você tentasse soprar ar por um canudo que está dobrado. O ar não consegue fluir adequadamente. A posição do bebê na cadeirinha de descanso, no bebê conforto ou nas cadeirinhas vibratórias pode causar asfixia postural depois de um longo período. E isso assusta porque essa asfixia é silenciosa e não é sempre notável. Então, um bebê que tem problemas em respirar nem sempre mostra sinais claros de sofrimento. Ou seja, mesmo que você esteja no quarto junto observando o seu bebê, talvez você não note que existe alguma coisa errada. Se o bebê adormecer em algum desses itens, gentilmente acorde a criança ou tente colocá-la numa posição diferente ou em um lugar seguro para ela descansar, para ela terminar a soneca. Pode ser no berço, pode ser em um colchão firme, para que você garanta ali que ela vai estar nessa posição mais segura, tá? Se isso tudo que eu falei até agora fez sentido para você, deixe o seu like. E vamos então para a segunda situação onde é importante você acordar o seu bebê. Faça isso se seu bebê dorme sonecas mais longas do que 3 horas durante o dia. Se o bebê tem menos de 6 semanas, o estômago dele ainda é muito pequenininho, ou seja, ele mama de pouquinho em pouquinho e ele precisa ser alimentado com frequência. É comum o bebê acordar a cada 2 horas e meia ou a cada 3 horas por ele mesmo porque ele sente fome. Mas se o bebê está dormindo há mais de 3 horas desde a última mamada, por exemplo, se o bebê mamou em torno da 1 da tarde e ele só dormiu 1 hora depois, aproximadamente às 2, e em torno das 4, ele ainda tá ali naquela soneca boa, que já tá durando aí cerca de 2 horas, é importante que você acorde ele em torno das 4 para que ele mame, porque às 4 horas vai fazer 3 horas desde a última mamada. Se isso acontecer no final do sono noturno, por exemplo, se o bebê mamou às 3 da manhã, você pode deixar que ele durma até às 7 da manhã, ou seja, ele vai fazer um espaçamento de 4 horas. Não tem problema espaçar a mamada em 4 horas durante a madrugada, porque durante o dia, o bebê ele mama com mais frequência. Ele mama a cada 3 horas, ele vai enchendo o tanque para que na madrugada seja possível ele dormir estando satisfeito. Então ele vai acordar menos, ele vai aprender a dormir mais horas seguidas na madrugada.
Quando o bebê começa a ganhar peso suficiente, quando ele começa a mamar com total eficiência, sem, por exemplo, dormir durante a mamada, você pode passar melhor as mamadas da madrugada, você vai passar em 5 horas, em 6 horas e esperar até que o bebê acorde sozinho porque ele está com fome. O bebê começa a dormir mais horas seguidas depois das primeiras semanas de vida. Então, mais ou menos aí com 4 semanas, 6 semanas, o bebê já está dormindo em torno das 8 da noite, por exemplo, e acordando meia-noite, 1 da manhã para mamar. Ele vai seguir, então, gente, ele consegue fazer isso, na verdade, porque ele tem uma boa rotina de amamentação, ele já mama com mais eficiência, ele já ingere mais leite em cada mamada, a pega está correta e ele ganha peso de forma estável. Depois de umas 4 semanas de um mês, já dá para perceber que o seu bebezinho tá ficando mais gordinho, ele tá numa rotina bacana. A terceira situação onde você deve acordar o bebê é quando ele permanece acordado durante algumas horas na madrugada. Ou seja, o bebê menores de 6 semanas de idade ficam acordados durante longos períodos. Eles fazem isso porque o ritmo circadiano ainda está em desenvolvimento. Então, aquele bebê que ele dorme muito durante o dia e às vezes fica um certo período acordado na madrugada. O ritmo circadiano é o nosso relógio biológico interno. Ele fala pra gente basicamente que durante o dia a gente deve ficar acordado e durante a noite a gente deve ficar dormindo. E alguns bebês durante o dia fazem o contrário, fazem sonecas longas e à noite acordam para brincar. Se isso acontece no primeiro mesinho ali, tudo bem, porque ele ainda está se ajustando. Mas quando o bebê passa do primeiro mês, após 6 semanas, o ritmo circadiano, ele amadurece. Então o bebê consegue ficar mais tempo acordado durante o dia e mais tempo dormindo à noite. Porém, se o bebê faz sonecas longas durante o dia, se você permite que ele durma muito tempo durante o dia e com frequência ele permanece muito tempo acordado à noite, é necessário sim que você ajuste o tempo e a quantidade de sonecas, porque a tendência é que ele não faça isso sozinho. E aliás, se você precisa de ajuda, se isso está acontecendo com você agora, se o bebê está dormindo muito durante o dia e acordando de madrugada para brincar, eu vou deixar outro link aqui embaixo do curso de sono e da consultoria do Boa Noite Bebê. Corre lá e clica para conhecer o método. Todo mundo precisa de uma certa quantidade de sono durante o dia. Os adultos, eles dormem cerca de 7 até 9 horas durante a noite. Os bebês, eles precisam dormir mais tempo porque eles estão crescendo. Bebês entre 0 e 3 meses, por exemplo, dormem entre 14 e 17 horas por dia. Eles precisam de mais sono porque eles se sentem cansados. Tudo cansa, né? Até mamar, aquele movimento da sucção que ele está fazendo, ele fica cansado depois de mamada. Já os bebês entre 4 e 11 meses, eles dormem em cerca de 12 a 15 horas por dia. Essas horas, esse tempo, está incluído o tempo de sono diurno e o tempo de sono noturno, tá? E o problema em trocar o dia pela noite acontece quando um bebê de 5 meses, por exemplo, dorme 7 horas de dia e 7 horas à noite. Ele está fazendo o total de sono esperado para o dia. Ele está dormindo 14 horas. Porém, se ele inicia o sono às 8 da noite, é provável que às 3 da manhã ele acorde, ou seja, 7 horas depois, querendo começar o dia. Então, é aquele tempinho que ele ficou ali, das 3 até as 4h30 acordado, é a janela de sono dele, e ele vai fazer a primeira soneca em torno das 4h30 ou às 5 da manhã. Para ele tá tudo bem. Só que como que você ajusta isso? Porque o ideal seria a partir dessa idade que ele dormisse, por exemplo, 5 horas, 6 horas no máximo de soneca e durante o sono noturno esse tempo fosse maior, ele dormisse 8 ou 9 horas. É isso que a gente faz basicamente durante um ajuste de rotina, tá? No atendimento da consultoria, por exemplo. Então, para ajustar o sono noturno, você precisa acordar o bebê das sonecas longas para que ele não durma demais durante o dia. É um ajuste assim simples, mas você vai fazendo isso, né, de forma gradual para que o bebê não sinta tanto. E não se preocupa, porque o bebê não vai dormir menos tempo de forma geral. O que ele não dormir de dia, essa soneca aí que você vai tá diminuindo pelo fato de você estar acordando o bebê, pelo fato de você estar pulando alguma soneca, e de novo, você vai fazer isso de forma muito tranquila, né, para que o bebê não sinta, ele vai estar pegando esse soninho aí que ele fazia de tarde e vai estar jogando lá para madrugada, para que ele não acorde às 3, às 4 da manhã. Quanto tempo deve durar a soneca do bebê? O número de sonecas e o tempo de soneca varia de acordo com a idade do bebê, se você está aí com essa dúvida. No curso de sono e na consultoria você tem acesso às tabelas de sono, que são apenas um guia, né, mas ajudam muito. Você consegue perceber ali o número de sonecas esperado para a idade, o tempo que o
o bebê permanece acordado entre as sonecas e quando o bebê começa de fato a pular uma soneca. O link novamente está aqui embaixo. O quarto motivo, a quarta situação onde você deve acordar o seu bebê é quando você precisa ajustar a rotina. Quando o bebê acorda, por exemplo, em horários diferentes todos os dias. Então, digamos que num dia ele acordou às 6 da manhã, outro dia ele acordou às 8, 8 e meia. São horários muito diferentes. Ou então, se a sua rotina ainda não está redondinha do jeito que você gostaria, os pais não sabem de fato quando o bebê está cansado. Isso acaba atrapalhando muito porque você não consegue descobrir o momento perfeito de começar uma soneca. Então, parece que todo dia, é aquela mesma coisa, aquela situação cansativa do bebê chorar, do bebê às vezes ficar exausto e ele ter que fazer a soneca no seu colo. Quando o bebê passou do primeiro mês de vida, o ritmo circadiano da criança começa a acordar e funciona com mais precisão. Uma forma de ajudar o ritmo circadiano a amadurecer é acordar o bebê em horários próximos todos os dias. Até nós adultos a gente faz isso, a gente desperta em horários parecidos. Você pode acordar o bebê no mesmo horário com variações, por exemplo, de 30 minutos. Então, se você deseja que seu bebê acorde em torno das 8, em torno das 7, todos os dias, mais ou menos ali, 6 e meia, já começa a abrir a janela do quarto, já começa a cantar uma música. É interessante permitir que a luz do sol entre no quarto aos poucos para que a criança vá despertando. O ritmo circadiano dura um pouco mais do que 24 horas e ele precisa ser resetado toda manhã para ele ser sincronizado. E a melhor forma de fazer isso é sim com a luz do dia, porque a luz do sol é como um alarme de relógio para o nosso corpo. Ela fala para o nosso cérebro que é hora de começar um dia novo. Acordando o seu bebê por volta do mesmo horário todas as manhãs e expondo ele à luz do sol, você vai estar ensinando o relógio interno da criança que é hora de começar o dia. E conforme o bebê cresce, ele desenvolve um padrão natural de dormir mais tempo à noite e permanecer mais tempo acordado durante o dia. A última situação onde você deve acordar o bebê, que eu tenho quase certeza que já deve ter acontecido aí na sua casa, é quando a última soneca atrapalha o sono noturno. Aos 4 meses, o bebê começa a dormir no mesmo horário todas as noites. Isso é muito comum de acontecer até na consultoria, quando as mães resolvem, por exemplo, adiantar um ritual do sono. A gente saiu, ele acabou não dormindo à tarde, então resolvi começar o ritual noturno mais cedo. Não adianta, às vezes ela fica ali, dá o banho, faz toda aquela rotina gostosa, aconchegante e o bebê só dorme às 7 e meia, por exemplo, que é o horário que ele está acostumado a dormir. Ele fica ali quietinho, fica tranquilo, mas o sono só chega naquele mesmo horáriozinho, porque é um bebezinho que já está na mesma rotina há tanto tempo, que aquele reloginho dele ali já desperta naquela mesma hora. Mas se a última soneca do dia acontece muito tarde, mesmo tendo essa rotina que ele já está acostumado, essa rotina regular do sono pode sim ser perturbada. Isso acontece porque, assim como os adultos, os bebês precisam ficar um certo período de tempo acordados para terem sono e ficarem cansados o suficiente para adormecer. Então, entre 4 e 6 meses de idade, o bebê permanece cerca de 2 horas até 2 horas e meia interagindo até estar pronto para adormecer antes do sono noturno. Se a última soneca do seu bebê terminar antes de 2 horas de começar o sono noturno, é improvável que ele tenha sono no horário de costume. Por exemplo, se a última soneca do bebê terminou 6h45, 7 da noite, e ele costuma dormir às 8, quando chegar esse horário das 8, ele vai estar acordado durante apenas 1 hora. Então é provável que o ritual do sono noturno demore mais tempo porque o bebê não está cansado. Se você notou que a última soneca do dia está terminando muito próximo do sono noturno e o bebê está mais resistente para dormir, todo dia aquela reclamação, Às vezes, nossa, parece estar com sono, mas não dorme de fato. É interessante sim acordar o bebê um pouco mais cedo dessa soneca. Então, se o seu bebê dorme às 8, gente, acorda o bebê no máximo até às 6, tá? Porque vai ser tempo suficiente dele começar a ficar cansado ali em torno das 7h30, você já adianta ali o ritual e ele dorme de fato às 8, que é um horário que fica bacana talvez para todo mundo. Faça isso no intuito do bebê permanecer tempo suficiente acordado para se sentir cansado, sonolento quando for a hora do sono noturno. Uma outra dificuldade muito comum que acontece quando o bebê está em torno aí dos 3 meses e meio, 4 meses, até os 6 meses, são as sonecas curtas, quando o bebê dorme períodos de 20 até 40 minutos por vez. Isso pode ser desafiador, mas existem estratégias, existem ajustes que você faz para que essa fase seja menos sofrida e que você
acaba incentivando aí o bebê de um jeitinho certo a prolongar a soneca. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo muito bacana onde você aprende essas técnicas, essas estratégias para melhorar a soneca do seu bebê. E as 5 situações que a gente viu nesse vídeo onde é necessário acordar o bebê é quando ele adormeceu na cadeirinha do carro, na cadeirinha de descanso. A segunda situação, quando ele dorme sonecas mais longas do que 3 horas durante o dia. Terceira situação, quando ele permanece acordado durante algumas horas na madrugada. A quarta, necessidade de ajustar a rotina, de ajustar ali a hora que o bebê está acordando, a hora que o bebê está indo dormir à noite. E a quinta e última situação é quando a última soneca do dia está atrapalhando e muito o sono noturno. Esse foi o vídeo de hoje. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém, compartilhe. Eu vejo você no próximo. Um abraço.